Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. João Batista, os políticos e os juízes. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. Atos 12, 1-3. Sendo, porém, Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Lucas 3, 19, 20. Por que razão aquele que deveria ser o guardião da lei de Deus, mais que qualquer outro, como o rei do povo de Deus, Herodes, mandou prender João Batista? É verdade que Herodes não gostou nem um pouco da repreensão recebida por conta de estar casado com a mulher de seu irmão. É também verdade que a mulher o dominava e ele não tinha caráter moral para manter a mesma em sujeição, ficando ao lado do direito e da justiça. Mas a resposta mais contundente que vamos encontrar, além de todos esses defeitos encontrados em Herodes, naquele que tem sido o pecado da esmagadora maioria dos políticos e juízes, que enganados pelo inimigo têm sido, infelizmente, na sua grande maioria, os piores inimigos da nação, carecendo completamente de discernimento para conduzir os destinos das nações, aprovando leis absurdas que somente beneficiam a si mesmos, fazendo com que a corrupção impere e a injustiça ande, de fato, de mãos dadas com a maldade, e a justiça ande longe dos mesmos. Pilatos, mesmo tendo sido advertido por sua esposa de que Jesus era completamente inocente, não libertou Jesus porque sabia que isso desagradaria aos príncipes e sacerdotes. E ele, como todo político, queria agradá-los. Herodes não libertou Jesus porque, vendo que Pilatos queria agradá-lo ao enviar Jesus a ele, quis devolver a gentileza e o enviou de volta. Herodes, depois de matar a Tiago, mandou prender a Pedro também. E por que razão? E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. Em todos estes, o pecado foi de tentar o tempo todo agradar a homens, agradar a líderes corruptos, esquecendo-se que é Deus quem coloca reis e tira reis. Milhares de políticos hoje professam o cristianismo, imprimem o nome de Jesus em suas camisetas, até citam suas palavras vez por outra em suas assembleias, mas não têm a coragem de colocar Jesus em seu coração. Seu desejo de agradar a líderes que estão acima deles, ou que lhes possam prestar algum favor futuramente, os impedem de ter um juízo são e imparcial, e esquecem que, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradado aos homens, não seria servo de Cristo, diz Paulo em Gálatas, no capítulo 1, versículo 10. Esses políticos e juízes esquecem-se que é impossível agradar a Deus e aos homens. Não percebem que esta é uma tarefa impossível, pois o verdadeiro cristão sabe que para servir a Deus estará sempre andando na contramão do mundo, seja ele político ou não. Preocupados com sua posição e popularidade e com medo de perder o seu posto, agem pensando apenas em si mesmos e em sua posição,
e são encontrados invariavelmente chamando ao mal bem e ao bem mal. Esquecem do que diz a palavra de Deus que os adverte. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Segundo Timóteo 3,12. Longe de aceitarem a perseguição ou lutas, que certamente viriam ao decidir pela justiça. Aliás, considerando impensável esta premissa pelo cargo que ocupam, sujeitam-se à vontade dos reis do mundo, sempre quando esta esteja de acordo com seus interesses, e imaginando servir ao povo, não servem nem verdadeiramente ao povo e menos ainda a Deus. Esta falta de discernimento é tão grave que recentemente uma classe de deputados permitiu que a imunidade parlamentar, lei criada por eles mesmos para se beneficiarem, fosse quebrantada por ministros que levaram à prisão um de seus colegas, abrindo um precedente que os colocou a todos em tela de juízo e sem ação ou força para barrar qualquer ação contra eles mesmos daqui em diante. E tudo isso em nome de agradar aos homens que estão acima deles ou em face da corrupção deles próprios. A tal situação chegaram os políticos no Brasil, que desprezando completamente a lei de Deus, perderam também toda e qualquer possibilidade de agir com sabedoria nas mais variadas situações, pois qualquer pessoa que se diz cristã, com o mínimo de bom senso, sabe que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Salmo 111, 10. Não por acaso, João Batista batizava para arrependimento de pecados. Diz a palavra de Deus que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. Assim, a classe dos políticos, seja no Brasil ou no mundo, ou mais especificamente nas que são chamadas casas de leis, nas assembleias legislativas, que deveriam ser casas pautadas nos régios 10 mandamentos da lei de Deus, 10, não 9, não 8, 10, tornaram-se uma casa de homens incautos, completamente à mercê dos desmandos de Satanás, pois certamente se bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, regida pelas leis de Deus, sem dúvida maldita é a nação ou cidade cujo Senhor é Satanás, e que é regida por suas leis de destruição e engano. Embora Deus tudo possa, há algo que o próprio Deus em sua infinita sabedoria respeita, princípio estabelecido por ele e que ele mesmo dá o exemplo em cumprir: o livre-arbítrio, ou seja, o poder da escolha própria de decidir por si mesmo o que quer ou não ser feito com seu corpo. Mas hoje, a classe política já estuda penas e inclusive prisão, chamando de irresponsáveis aqueles que não aceitam ser cobaias de um experimento nunca antes feito na humanidade. Enquanto os fabricantes de tal experimento não se responsabilizam, as agências que aprovam tais experimentos não se responsabilizam, e os próprios políticos não se responsabilizam pelos milhares de danos colaterais e inclusive mortes oriundos deste experimento. A tal nível de absurdo chegou a classe política, com cegos guiando cegos e juntos indo ao despenhadeiro. Sobre este assunto, é como se estivéssemos lendo o jornal de hoje. Diz a palavra de Deus e a palavra de Deus não erra. Por isso o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a justiça não pode entrar. Isaías 59, 14. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas, as recompensas, o suborno, e anda atrás dessas recompensas. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Isaías 1, 23. Deus não manda mensageiros para lisonjear o pecador, seja ele juiz político ou presidente. Não transmite mensagem de paz para embalar os não santificados numa segurança fatal. Depõe pesados fardos sobre a consciência do malfeitor e penetra a alma com as setas da convicção.
Os anjos ministradores apresentam a eles os terríveis juízos de Deus para aprofundar o sentimento da necessidade e instigar a pergunta: que devo fazer para me salvar? Então a mão que humilhou até o pó ergue o penitente. A voz que repreendeu o pecado e expôs a vergonha, o orgulho e a ambição indaga com a mais terna simpatia: que queres que eu te faça? Resta aqui, no final, uns aceitam e outros não. E você? Arrancará o nome de Jesus da sua camiseta, que apenas agrada aos homens, e permitirá de fato que aquele que diz que está à porta e bate, entre e faça morada no seu coração? Deixará de ser um político que busca agradar os homens para de fato, a partir de agora, agradar a Deus? Pense nisso e que Deus seja contigo. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, ajude-nos a fazer a mensagem da verdade presente alcançar as pessoas. Coragem, inscreva-se no nosso canal, comente, compartilhe e que Deus seja contigo.